Boa tarde, meu nome é Rafael e hoje eu vou falar sobre os museus no Brasil. É, os museus, vou começar com a definição do museu, né? Como foi criado o museu, por que foi criado o museu? Museu é um lugar onde se exibe documentos, fotos ou artes ao público, ou para pessoa, tipo, olhar, observar, como posso dizer, olhar, né? Apreciar a arte, ou também para lembrar o passado, para estudar o passado, como documentos, antiguidades, jarros, fotos, quadros, tudo de antigamente. Os museus foram criados, os museus surgiram, na verdade, por causa do desejo da humanidade de criar um local para onde fosse possível encontrar tudo isso que eu falei, a história, ver o que o homem já fez, ver o que a humanidade já fez. A primeira notícia de um museu no mundo foi no ano de 1683, na Inglaterra, conhecido como um nome que você pode encontrar na página 117. Eu vou pedir para Daniel botar aqui nas imagens. É o Museu de Ashmolean Museum. Eu acho que eu falei errado. Então vamos lá. Mais um tempo depois, uns anos, foram criados também em outras localidades no mundo, como o museu em São Petersburgo, na Rússia, o museu do Louvre, em Paris, França, o Museu do Prado, em Madrid, Espanha, e outros pelo mundo. Um dos primeiros museus no Brasil foi o Museu Nacional de Belas Artes. Era no Rio de Janeiro, foi criado no ano de 1937, no Rio de Janeiro, na época capital federal. Não só ele, hoje em dia ainda existem, mas hoje em dia temos o Museu Nacional, que infelizmente é muito conhecido por causa do incêndio. Também temos outros museus em todo o país, como o Museu de Iniciativa Privada Instituto Ricardo Brennandi, que é um museu de arte e história, né? Podemos ver que tem muitas coisas históricas e muita arte lá dentro. Também temos o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, e outros museus pelo Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Inclusive, no nosso próprio município, temos o Museu Moura Cavalcante, e o Museu Paroquial e o Museu Anita Moraes, que são 3 museus aqui na nossa cidade que contam a história da cidade e trazem um pouco de história para a gente. Essa foi minha apresentação sobre os museus no Brasil e muito obrigado. Bom dia, hoje eu irei falar sobre patrimônio cultural, o que é, tipos, eles no Brasil e exemplos deles na sociedade. Vamos lá. Patrimônio cultural é o conjunto de todos os bens, manifestações populares, cultos, tradições, tanto materiais quanto imateriais, que reconhecemos de acordo com sua ancestralidade, importância histórica e cultural de uma região, que adquirem um valor único e de durabilidade e representatividade simbólica e material. A valorização do patrimônio histórico-cultural é a valorização da identidade que molda as pessoas. Por isso, preservar as paisagens, as obras de arte, as festas populares e a culinária ou qualquer outro elemento cultural do povo é manter a identidade desse povo. Entender o que é um patrimônio cultural é compreender a importância dele na sociedade. Tipos de patrimônios culturais. O patrimônio cultural ele é dividido em 2 grupos que variam de acordo com a sua natureza. São eles: patrimônio imaterial, que é o tipo de patrimônio considerável intangível que abrange as expressões simbólicas e culturais de um povo, como festas, danças e música. E patrimônio material, que diz respeito
aos bens materiais, ou seja, tangíveis de um povo, que abrange os museus, monumentos arquitetônicos, igrejas, bibliotecas, entre outros. Além desses, há também o patrimônio artístico, que reúne os bens artísticos, e o patrimônio natural, que está referente aos bens naturais, como relevo e paisagem. Patrimônio cultural no Brasil. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, é um órgão brasileiro criado em 1937 e tem como objetivo proteger e preservar os bens culturais e históricos do país, com o intuito de promover a permanência desses entre as gerações. No Brasil, possui 14 patrimônios culturais reconhecidos pela ONU. Esses locais ajudam a contar a história do nosso país, seja através da arquitetura ou das paisagens preservadas. Exemplos de patrimônios culturais na sociedade. Eles podem ser considerados patrimônios culturais na sociedade obras de artes plásticas, como pinturas e esculturas, construções ou conjuntos arquitetônicos, como cidades, casas, palácios e casarões. Podem ser de forma imaterial, como festas e festividades, e podem ser na forma de museus e bienais, onde são expostos fatores históricos. Eu vou falar sobre a Bienal da Arte. A primeira Bienal de São Paulo ocorreu em outubro de 1951. O industrial Francisco Matarazzo, sobrinho responsável pela fundação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, teve a ideia de criar uma exposição que se realizasse a cada 2 anos, inspirada na Bienal de Veneza. A Bienal de São Paulo foi a primeira grande mostra de arte moderna que ocorreu fora do circuito europeu e norte-americano. A realização da primeira Bienal visava promover intercâmbio entre artistas nacionais e estrangeiros, tornar acessíveis ao público brasileiro as produções de artes visuais mais recentes e introduzir a cidade de São Paulo como referência e parte do circuito internacional de arte. A princípio, os curadores enfrentaram grande dificuldade para convencer artistas estrangeiros a enviar suas obras ao evento em virtude da falta de tradição do Brasil e currículo mundial, que nessa época o Brasil não era conhecido como um grande centro de exposição de artes. Para solucionar o problema, parte da equipe viajou e contratou pessoalmente artistas e diretores de museus. Na Bienal foram apresentadas obras de Pablo Picasso, René Magritte, Alberto Giacometti, entre outros artistas estrangeiros, e produções de artistas nacionais, tais como Lázaro Sagal, Victor Brecheretti, Osvaldo Geode. As premiações da primeira Bienal foram para as obras-formas de Ivan Serpa e Unidade Tripartida de Max Bill. As obras de Max Bill tiveram um papel fundamental na estruturação do movimento concretista no Brasil.